E aí galera, beleza? Canal Chavante Explora na área. E estamos aí então para mais uma aulinha aí da sessão 4.4. Vamos falar um pouco sobre os conceitos e os significados de DFC, demonstração do fluxo de caixa. Muito bem. A DFC então, nessa sessão abordaremos. A DFC tem uma finalidade de auxiliar a gestão do caixa e seus equivalentes. Ele será útil no planejamento das operações, pois a empresa poderá programar suas compras ou pagamentos, como também suas vendas e recebimentos. Esse é a finalidade da DFC, da demonstração do fluxo de caixa. Não pode faltar na DFC, demonstração do fluxo de caixa, mostra toda a movimentação do caixa e todos os equivalentes de caixa. Você sabe quais são os equivalentes de caixa? Veja a seguir. Conforme o CPC 3, item 6, o caixa numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Os equivalentes de caixas, aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez. Devemos então considerar como caixa o próprio dinheiro e também os bancos. Já os equivalentes de caixas são as aplicações financeiras de curto prazo e liquidez imediata, que estão disponíveis e são conversíveis em caixa. A DFC tem a finalidade, mais uma vez, de demonstrar toda a movimentação das entradas e saídas do caixas e equivalentes de caixas. É através da DFC que se verificam como são gerados e aplicados os recursos do caixa e equivalentes. De uma forma mais clara, podemos dizer que é pela DFC que visualizamos a forma de como se ganha e como se gasta o dinheiro da empresa. A DFC é uma demonstração financeira obrigatória e está presente nas seguintes legislações: a Lei da Sociedade Anônima 6.404/76, atualizadas pelas Leis 11.638/07 e número 11.941/09. O artigo, então, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Primeiro, o balanço patrimonial. Segundo, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Terceiro, a demonstração do resultado do exercício. E 4, a demonstração dos fluxos de caixa. E 5, se a companhia aberta, a demonstração do valor adicionado. As leis da Sociedade Anônima, número 6.404/76, atualizadas pelas leis 11.638/07 e número 11.941/09 e o artigo 188. As demonstrações referidas nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 176 desta lei indicarão no mínimo, primeiro, as demonstrações dos fluxos de caixa, as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em no mínimo 3 fluxos: das operações, dos financiamentos e dos investimentos. As normas brasileiras de contabilidade, segundo a NBC, TG 03, R238. Esta norma apresenta todo o conceito e as informações sobre a elaboração e divulgação da demonstração do fluxo de caixa. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC 03R2, demonstração dos fluxos de caixa. São citados os benefícios, as definições, estruturas e apresentação da DFC. Saiba mais sobre a demonstração do fluxo de caixa em tal link. Conforme o 6º da Lei das Sociedades Anônimas, as companhias fechadas que tiveram patrimônio líquido inferior a 2 milhões não serão obrigadas à elaboração e publicação da DFC. As pequenas e médias empresas estão obrigadas à elaboração da DFC, independentemente do tipo societário. Esta obrigação está prevista na NBC TG 1000.
Saiba mais sobre a demonstração do fluxo de caixa e esse artigo a seguir. A demonstração do fluxo de caixa possui uma determinada estrutura, que se refere à apuração do fluxo de caixa pelas atividades da empresa. As atividades estão classificadas em atividades operacionais, atividade de investimento e atividade de financiamento. Cash flow. As atividades operacionais, atividade de investimento e atividade de financiamento. As atividades operacionais referem-se às transações ocorridas no caixa, relacionadas com a atividade fim da empresa. Geralmente estão classificadas no ativo circulante, ativo não circulante, realizável a longo prazo e passivo circulante. Seguem alguns exemplos. Primeiro, recebimento de vendas à vista e a prazo. Recebimento de juros sobre a aplicação financeira. Recebimento de demais receitas operacionais. Pagamento referente às compras de mercadorias ou produtos à vista ou a prazo. Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos. Pagamento de impostos e tributos. Pagamento das demais despesas operacionais. Ganho ou perda na venda do investimento imobilizado ou intangível. Depreciação dos bens. As atividades de investimentos referem-se às transações ocorridas no caixa, relacionadas com os ativos financeiros e geralmente estão classificadas no ativo não circulante. Ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, seguem alguns exemplos. Os recebimentos de empréstimos a terceiros, resgate de aplicação financeira de longo prazo, recebimento pela venda de participações de outras empresas, recebimento pela venda do imobilizado intangível, aplicações financeiras a longo prazo, pagamento pela aquisição da participação do capital em outras empresas, pagamento pela aquisição do imobilizado ou intangível. As atividades de financiamentos referem-se a transações ocorridas no caixa, decorrente dos recursos de terceiros ou acionistas, e geralmente estão classificados no passivo, não circulante e patrimônio líquido. Seguem alguns exemplos. Recebimentos da integralização ou aumento de capital ou ações, recebimento de empréstimos e financiamentos, recebimento de doações, pagamento de dividendos para os sócios, pagamento referente aos empréstimos e financiamentos. Existem dois métodos para a elaboração do fluxo de caixa, o método direto e método indireto. A empresa fará a escolha do método que melhor atender às suas necessidades. A diferença entre os dois métodos, direto e indireto, está nas atividades operacionais. As outras atividades são semelhantes. O método direto, este método consiste na discriminação de todas as entradas e saídas no caixa, e equivalente de caixa, ou seja, ele demonstra efetivamente quanto a empresa realizou de pagamentos e recebimentos. O método indireto, este método consiste no ajuste do resultado econômico da empresa, lucro ou prejuízo, pelas adições ou exclusões de despesas, ou receitas que não afetaram o caixa da empresa. Vamos acompanhar a elaboração da demonstração do fluxo de caixa da empresa Serra Azul Sociedade Anônima. Aí temos aí um balanço patrimonial do ano 2013, 2014, demonstração de resultado e a composição da movimentação do patrimônio líquido e imobilizado, e uma tabela do lado ativo, ativo circulante, não circulante, passivo, PL, patrimônio líquido e o total. Aí mais uma tabelinha de demonstração de resultado, demonstração de mutações do PL e composição do imobilizado. E aí está por diante. Seguem os passos para a elaboração do fluxo de caixa. Primeiro passo, calcular a variação das contas patrimoniais ocorridas entre os anos 2013 e 2014. É necessário abrir uma coluna no balanço patrimonial chamada de variação no caixa. A variação é feita da seguinte forma: no ano atual de 2014, menos o ano anterior de 2013. É preciso identificar quais as contas que fazem parte do caixa e equivalentes de caixa. Neste exemplo, são caixa, bancos e aplicações financeiras. Notem que, se somarmos as três contas, teremos uma variação de 13 mil. Depois de identificado o valor da variação
do caixa equivalentes, temos que fazer a variação das outras contas. Atenção! As contas do ativo deverão ter o sinal invertido, exceto o caixa equivalentes. Vamos tomar como exemplo a conta de duplicata a receber. Ela tem o valor de 11.000 em 2014 e 11.700 em 2013. A variação é de 700, negativa, porém invertermos, o valor ficará positivo, se invertermos no caso, né? As contas do passivo permanecerão com a regra normal de variação, no atual menos o ano anterior. Depois que realizada toda a variação das contas do ativo e passivo, é preciso fazer uma somatória. É preciso ter o valor igual à variação que encontramos do caixa e seus equivalentes, que no nosso exemplo é de 13.000. Observe no balanço patrimonial a coluna de variação. Fizemos o somatório da coluna de variação desde a conta duplicatas a receber até a conta reservas de lucros. Esta somatória totalizou 13.000, exatamente o valor da variação do equivalente de caixa. Muito bem. Uma dica: as variações devem ocorrer somente nas linhas que contêm as contas, não considerando os grupos de subgrupos. Aí temos uma variação de balanço patrimonial, ativo circulante, ativo não circulante, despesas antecipadas, passivo PL, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido total, variação no caixa e os valores aí. O segundo passo é acrescentar 3 colunas referentes às atividades operacionais de investimentos e financiamentos após a coluna de variação no caixa. Após acrescentar as 3 colunas, iremos distribuir os valores que estão na coluna de variação do caixa para as colunas das atividades correspondentes. É necessário saber quais contas são consideradas operacionais de investimentos e de financiamentos. Aí temos o balanço patrimonial, variação no caixa, as operações, investimentos, financiamentos e a tabela, com os valores e descrito o que cada compõe cada requisito: caixa, bancos, aplicação, tem os requisitos mínimos. A observação: todas as contas que estavam na coluna da variação do caixa foram distribuídas conforme as suas atividades. Porém, as contas terrenos e reservas de lucros tiveram os valores distribuídos em 2 colunas. Vamos entender o motivo? Então vamos. Terrenos, é necessário olhar a tabela 4.2. A composição do imobilizado, percebemos que houve a venda de um terreno e a empresa pagou o terreno de 10.000 e vendeu 15.000. Que a coluna da variação caixa houve um valor de 10.000 equivale abaixo do terreno vendido, porém este valor de 10.000 foi distribuído em 2 colunas, na coluna de operações e na coluna de investimentos. Na coluna de operações foi registrado o ganho de venda de terreno. Apresentou 10.000 e vendeu 15.000. Provocando um ganho de 5.000 na coluna e investimentos, vamos registrar o valor da venda do terreno de 15.000. Observe o valor de 15.000 positivo mais o valor de 5.000 negativo, resulta no saldo de 10.000 positivo e exatamente o valor da variação de caixa. Muito bem, reserva de lucro. É necessário olhar a tabela 4.11, no caso, né, as demonstrações das mutações do PL, que fala um pouco. As verificamos que a empresa teve uma variação no caixa de valor de 5.005. Se verificarmos as demonstrações de resultado, vemos que a empresa obteve um lucro líquido no valor de 7.505, que está na coluna de operações. Porém, deste valor de 2.500 refere-se aos dividendos que serão pagos aos acionistas. Portanto, o valor de 2.500 está alocado na coluna de financiamentos. A soma dos dois valores é igual ao do valor de 5.005, que está na variação do caixa. Muito bem, após a distribuição da coluna da variação no caixa para as 3 colunas relacionadas às atividades operacionais, investimentos e financiamentos, é necessário realizar o somatório, que deverá ser exatamente o valor total da coluna de variação caixa, ou seja, 13.000. Bom, terceiro passo. Se o método escolhido foi indireto, basta preencher a planilha de demonstração do fluxo de caixa. E aqui está o método indireto, DFC, o método indireto, atividades operacionais, o resultado líquido e total de fluxo de caixas, operações, atividades e investimentos e total fluxo de caixas e investimentos. As atividades de financiamentos, recebimentos, 15.000, total de fluxo de caixas, total geral e assim por diante. O 4 passos: se for escolhido o método direto, é necessário fazer a conciliação da demonstração de resultado com a coluna das atividades operacionais do balanço patrimonial e acompanha 4.16 na tabela. As informações adicionais para o método direto. Informações adicionais para o método direto, DRE, versus o balanço patrimonial.
Aqui está alguns nomenclaturas. 4.17, conciliação da RE versus BP, demonstração de resultado, método indiretas, variações do saldo de contas e operações, caixa recebido ou pago das operações e demais demonstrações contábeis. As despesas de salários numa tabela, lucro antes do IRCS, lucro líquido, lucro OP, financeira, déficit do método direto. Aqui uma tabela que fala um pouco sobre o método direto, atividades operacionais, atividade de investimentos, total fluxo de caixa de investimentos, atividade de financiamentos, total do fluxo de caixa dos financiamentos. Reflita, o método direto e indireto se difere na elaboração das atividades operacionais às outras atividades. Investimentos e financiamentos permanecem iguais. Muito bem, vamos ajudar agora. Aqui temos o outro balanço patrimonial de ano 2014, que fala sobre o método direto, demonstração do fluxo de caixa e método indireto, os dois métodos ao mesmo tempo. Observação, não houve alteração no imobilizado referente a compras ou vendas, somente a atualização da depreciação acumulada no PL. A única alteração foi o aumento do prejuízo. Exemplificando é isto. Demonstração de resultado. Informações adicionais para o método direto, DRE versus balanço patrimonial e assim por diante, receita, custo de serviço prestado, CSP, estoque, salários, depreciação, descontos pagar. Muito bem, no momento da elaboração de variação do fluxo de caixa, lembre-se de inverter os resultados das contas do ativo, exceto a caixa equivalente de caixa. Muito bem, uma breve leitura aí falando um pouco sobre a última seção 4.4 aí, no nosso livro de contabilidade, ciências contabilista, na parte de ADM e raciocínio lógico, DFC, demonstração do fluxo de caixa. Espero que tenham gostado, galera. Esse foi o livro de contabilidade que abordei um pouco sobre este assunto nestes vídeos, e o próximo vou ver quando iniciar a próxima leitura de um próximo livro. Espero que tenham gostado, galera. Valeu, fui. Canal Chavantes Pro, Gabriel na área e amém.